Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Já estamos no 4º dia desse projeto e o nosso objetivo é estar com você meditando na Palavra de Deus, essa palavra que nos traz conforto e nos traz consolo e esperança para esses dias de tanta ansiedade, medo e esses dias de crise que nós temos vivido. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e vamos ler do verso 7 ao 9. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Vivemos hoje um grande dilema e nesse dilema duas duras previsões. A primeira é a pandemia que se espalha de uma forma cada vez mais veloz e com a previsão de que ela continue avançando. Essa pandemia que já mudou totalmente o nosso cenário, nos colocando em isolamento, fechando escolas e universidades, esvaziando postos de trabalho, atrapalhando e dificultando o transporte de cargas, fechando fronteiras de cidades, de vários países e até mesmo serviços essenciais, como consultórios médicos, pessoas que tentam buscar solução em algum hospital e não faz com medo de ser contagiado. Do outro lado, uma crise econômica que, na previsão de muitos especialistas, será grave e que certamente levará a uma demissão de muitos chefes de família, de muitas pessoas que cuidam dos seus filhos, que precisam dessa renda, o fechamento de empresas, o fechamento de postos de trabalho e que certamente nos levará à recessão. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito claro quando ele fala sobre a excelência do poder de Deus que não vem de nós, que apesar das nossas tribulações, nós não devemos estar angustiados, que mesmo perplexos com o que se passa à nossa volta, nós não devemos nos portar como desanimados, que mesmo nos sentindo perseguidos, nós jamais seremos abandonados e mesmo nos considerando derrubados, nós jamais seremos destruídos, porque a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje é muito simples e ela é: não se desespere. Não se desespere. Tenha paz no Senhor. Lembra ainda do contexto aos Hebreus, onde o autor da carta para aquele grupo de cristãos, a qual ele chama os Hebreus, ele escreve o seguinte no capítulo 12, nos versos 14 e 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio delas muitos sejam contaminados. Me lembro da história de Martin Luther King, em um momento que ele passou de muita perseguição. Em uma das suas mensagens, ele disse a seguinte frase: quando nossos dias se tornam sombrios como nuvens de desespero, e quando as nossas noites tornam-se mais escuras do que uma eterna meia-noite, lembremos que Deus é capaz de transformar a escuridão do passado em futuros
brilhante. Portanto, meu querido, meu irmão e minha irmã, eu quero incentivar você a não deixar com que essas ameaças, essas previsões, essas preocupações da vida adoeçam o seu coração. Pelo contrário, aconselho você a se desligar um pouco até do noticiário, a dosar um pouco do seu tempo nas redes sociais, a dar um pouco de descanso para o seu coração e para a sua mente, a teclar um pouco menos, a silenciar a sua alma e a se dispor a ouvir a doce voz de Deus no seu coração. Quero dizer mais ainda, invista nas suas devocionais, adore a Deus, leia a sua Bíblia, medite nela, faça as suas orações, aproveite esse tempo em família, brinque com seus filhos, aproveite a presença da sua esposa, aproveite os momentos à mesa e promova a paz no seu lar. Meu irmão e minha irmã, não se desesperem. O Senhor é conosco. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.